Causou. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve voltar a discutir na quarta-feira a proposta que, se aprovada, pode dificultar o acesso a áreas de praia que hoje pertencem à União, né? O que diz a PEC relatada pelo senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro ela transfere, né, os chamados terrenos de marinha aos seus ocupantes particulares mediante pagamento. A transferência de áreas ocupadas por estados e municípios será gratuita. Os chamados terrenos de marinha são áreas situadas na costa marítima brasileira, incluindo as praias e os contornos das ilhas. Antes de passar até para o Thales e para a Carol, eu queria falar, porque naquela época, né, foi aqui, isso gerou uma das maiores comoções, né? O pessoal, o relator do caso, o senador Flávio Bolsonaro, teve que vir a público uma série de vezes para explicar: não, a gente não está vendendo a praia, é outra coisa, estamos falando dos terrenos de acesso, né? A questão é a seguinte: realmente, o projeto ele não vende a faixa de areia. Só que o que acontece é que ele deixa uma série de brechas que dificultam o acesso de turistas, de banhistas, da população local à faixa de areia. O que acaba atrapalhando a vida não apenas do turista, da pessoa que vai se divertir lá, que é de fora da cidade, da pessoa que mora na cidade e quer também usufruir daquela faixa de areia, né? Ou de trabalhadores tradicionais, pescadores, coletores, que também precisam estar na faixa. A gente não está falando de Copacabana, a gente não está falando do Leblon, a gente não está falando das praias nas horas das grandes cidades, mas tem muitas praias em regiões rurais, em regiões mais afastadas dos grandes centros, que podem sofrer com isso, como a gente já vê condomínios fechados no Brasil bloqueando o acesso às praias. Mas o que acontece? Acontece que este caso é um caso que até hoje ele é bem citado entre a esquerda, entre os progressistas, no campo democrático de uma maneira geral, como um caso de sucesso com relação à comunicação com a população. Normalmente a esquerda, e não rara, a esquerda é chata, né? A gente sabe, tem muita gente esquerda que é chata. Então vai explicar com uma tese de doutorado por que tal coisa está errada. E neste caso, houve uma facilitação da mensagem principal passada para discussão, que é assim, pega todo aquele contexto, todo aquele conteúdo e traduzia o quê? Privatização das praias. E aí chamava a atenção da população e ia discutir com a população. Não é uma privatização das praias na areia, mas é uma privatização das praias porque, se isso passar, muito provavelmente muitas praias terão seu acesso impedido ou limitado por parte dos novos proprietários daquela região. E isso gerou uma disputa que o campo não democrático ou a extrema-direita teve uma dificuldade muito grande de tocar. Eles tiveram uma dificuldade, eles não sabiam como reagir diante disso, uma vez que a mensagem era muito clara. E a extrema-direita, esta é uma tática da própria extrema-direita. A extrema-direita tem sido muito efetiva nas redes sociais nos últimos anos, exatamente porque ela pega um tema complexo, torna o tema mais simples e joga. E isso, na verdade, faz com que a população acabe se conectando com aquilo e a partir daquilo vai se interessando sobre o assunto. Nesse sentido, foi o quê? Foi a esquerda que tomou a dianteira nesse caso, simplificou e a gente viu o senador Flávio Bolsonaro e várias outras pessoas tentando se justificar, tentando inverter, dizendo que não é bem isso, mas a explicação deles era complexa. Muitas vezes a mesma coisa que a esquerda faz quando questionada, dá uma resposta complexa e aí acaba não colando. Significa que a PEC não vai ser aprovada? Não. Significa que este foi um exemplo de debate. Vamos ver se esse debate volta. E aí eu queria começar